A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos gravar aqui mais uma aula hoje. Hoje vamos falar sobre o livro de Jonas. E nós estamos nos livros dos profetas menores, trabalhando com essa tabelinha para a gente ter uma visão geral acerca dos livros dos profetas menores. O livro de Jonas, ele é anterior ao cativeiro assírio, né, imposto sobre o Reino do Norte, que aconteceu em 722. A data do livro de Jonas é de 765. O caráter de Deus é demonstrado aqui, né, enfatizado no livro de Jonas, é acerca da misericórdia divina. E a mensagem de Jonas, adequada à mensagem da aliança mosaica, é a seguinte: é a censura, né, a crítica a Israel pelo egoísmo da nação. Então vamos observar aqui a autoria. Título: Jonas, o nome Jonas em hebraico é Iona, que significa pomba. Ele foi enviado como um mensageiro da paz para a cidade de Nínive. O autor, né, Jonas, talvez ele o escrevera como uma acusação tanto a si como à nação pela atitude sem misericórdia para com os ninivitas. Ele, Jonas, é identificado como filho de Amitai. Amitai no hebraico significa minha verdade. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, diz: Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Éfer. Então esse texto mostra para a gente, né, que ele era filho do profeta Amitai, e mostra também a cidade natal dele, né, Gat-Éfer, que era uma pequena aldeia de Zebulon. Jonas profetizou no começo do reinado de Jeroboão II, anunciando a Israel que o Senhor teria novamente misericórdia dele. Ele concederia uma época de grande desenvolvimento nacional. Foi-lhe concedida essa misericórdia, apesar de sua iniquidade, como um estímulo para o arrependimento, conforme pode-se ver em 2 Reis, capítulo 14, do versículo 23 até o 28. O cenário histórico. Data em que foi escrito, 765 a.C. Essa profecia foi proferida no reinado de Jeroboão II, 793 a 753 a.C., conforme o texto de 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 ao 25. A visita de Jonas a Nínive ocorreu no fim do seu ministério em Israel, em 765 a.C. Jonas escreveu o livro após seu retorno e procurou, por meio dele, ministrar a Israel. Historicidade, né? Reconhecemos a história como verdadeira pelas seguintes razões. Ela é apresentada como verdadeira, referindo-se a povo e lugares antigos específicos. Não há indicação de ser fictícia. Jonas é citado como filho de Amitai. A gente já leu esse texto na página anterior. E Jonas 1:1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A tradição judaica testifica a historicidade de Jonas. Cristo testificou a historicidade de Jonas em Mateus capítulo 12, versículo 40 até o 42. Inclusive, Cristo associa a historicidade de Jonas com a historicidade de Salomão nesse texto de Mateus 12, 40 a 42. O livro afirma que a grande criatura do mar foi preparada pelo Senhor. Então a gente tem lá o peixe, né? A palavra para peixe lá no hebraico é a palavra
a palavra grega, né, para peixe, quando Jesus cita, né, lá em Mateus capítulo 12 e versículo 40, em algumas traduções está ventre da baleia. Na verdade, o texto ali usa a expressão grega, né, ketos, que significa grande criatura do mar. Então, na verdade, deveria ser traduzido como um grande peixe, né? Mas em algumas versões está baleia, que não seria a tradução mais próxima aí da palavra grega ketos. Bom, então vamos aqui para a próxima página, onde fala sobre a situação em Nínive, de maneira nos aspectos geográficos, políticos, religiosos e morais. Geograficamente, Nínive ficava próximo ao rio Tigre e distante 960 quilômetros de Israel, uma viagem de 3 meses. Era uma das cidades mais antigas do mundo, estabelecida por Nimrod, lá em Gênesis 10 e 11, traz esse relato. Sua população era de 600 mil habitantes aproximadamente. Politicamente, a Assíria estava em declínio. Essa decadência começara com a morte de Hadad-Nirari III em 782 a.C. e se estendeu até a vinda de Tiglat-Pileser III em 745 a.C. Depois de Hadad-Nirari reinaram Salmanasar IV, 782 a 773 a.C., e Assur-Dan III, 773 a 754 a.C. A visita de Jonas provavelmente foi durante o reinado de Assur-Dan III. Religiosamente, foi iniciada uma tendência para a monolatria na Assíria sob o governo de Hadad-Nirari. Ele recomendava: ponha a sua confiança em Nebo, não confie em outros deuses ou em outro Deus. Todavia, diversos cataclismas ocorreram durante esses anos, que podem ter sido usados para preparar o povo. Em 765 a.C. e 759 a.C., grandes calamidades caíram sobre a cidade e em 763 a.C. houve um eclipse solar total. Moralmente, os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça sensual e cruel. Viviam de saques e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam de violentos ataques de outras cidades. Situação em Israel. A Assíria era uma ameaça para Israel desde os tempos de Onri, 880 a.C., e tinha forçado os israelitas a pagarem tributo nos últimos 50 anos até Jeroboão II tornar-se rei. Jeroboão sacudiu esse jugo em 790 a.C. e estendeu o reino do norte ao seu maior limite desde Salomão. No tempo de Jonas, Israel sentia-se seguro e estava em ascensão, enquanto a Assíria achava-se em declínio político. Religiosamente, Israel estava cada vez mais insensível, independente, moralmente degradado e egoísta. Alcançara o seu período áureo, mas Deus havia lhe concedido essa misericórdia com a finalidade de arrependimento e não de independência, conforme a gente pode ver em 2 Reis, capítulo 14, versículo 26 e 27. O ministério de Jonas, ministério de misericórdia para Israel, transcorreu um pouco antes do ministério de julgamento de Amós, que veio de Judá como um mensageiro do Senhor. Objetivo do livro de Jonas: declarar a universalidade tanto do julgamento quanto da graça divina. Deus julga a iniquidade em todas as esferas e, do mesmo modo, reage ao arrependimento de todas as nações.
contribuições singulares do livro de Jonas. O livro de Jonas ele fala sobre o laconismo, né, que é um modo de expressar-se através de poucas palavras. Então ele apresenta aqui que Jonas era um profeta lacônico, né? Expressava-se através de poucas palavras, conforme a gente pode ver em Jonas capítulo 3 e versículo 4. Nenhum outro profeta foi tão conciso em sua mensagem. Sua profecia continha apenas 7 palavras. Na verdade, no hebraico, né, são 5 palavras. A profecia dele continha, né, a seguinte frase: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em hebraico são 5 palavras, né? Od Arbaim Yom Venineve Nehipahet. Então são 5 palavras, né? Od Arbaim Yom Venineve Nehipahet. Ainda, né? Observando esta mensagem, a gente pode ver que ela foi muito curta, mas teve um efeito extraordinário. Então, ao contrário de outros profetas da escrita, a mensagem de Jonas era mais de experiência do que de exposição. Até mesmo sua curta profecia deixou de realizar-se, o que muito aborreceu. Todavia, sua experiência foi uma importante mensagem para Nínive, Israel e até mesmo para a igreja hoje. Mateus 12, 39 a 40 diz: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, como eu disse, a tradução mais adequada ao original seria um grande peixe, né? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Milagres contidos aí no livro do profeta Jonas. A primeira referência, né, Jonas capítulo 1, versículos 15 e 17, fala sobre ele ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jonas 2 e 10 fala sobre a ordem do Senhor para que o peixe vomitasse Jonas. Capítulo 3, versículos 5 a 10, fala sobre o milagre da conversão do povo de Nínive. Jonas 4 e versículo 6 fala sobre o milagre de Deus ter feito nascer uma aboboreira para fazer sombra para Jonas. Então, enquanto outros profetas menores não registram milagres históricos, Jonas registra diversos, sobre os quais se apoia sua mensagem. Aquietando o mar, a preservação de Jonas dentro do peixe, arrependimento de Nínive, o rápido crescimento da planta e o aparecimento do verme, etc. Como o objetivo dos milagres era quase sempre autenticar a revelação, a mensagem do julgamento de Deus e sua misericórdia, trazida por Jonas a Nínive e não compreendida por Israel, era realmente crucial para o profeta e aquela cidade pagã. A importância adicional da mensagem como um antítipo profético da ressurreição de Cristo dificilmente pode ser superestimada. Arrependimento de Nínive. O livro de Jonas contém um relato do maior reavivamento registrado na Bíblia. Toda a cidade de Nínive abandonou seus caminhos iníquos e voltou-se para Deus. Jonas também foi usado como instrumento de arrependimento para os marinheiros, fazendo com que eles se voltassem para Deus depois do profeta ter sido jogado ao mar, aquietando-o. Parece que ele obteve mais resultados por acaso, entre aspas, do que os profetas obtiveram intencionalmente, como o caso de Jeremias e de Ezequiel. Questiona-se, às vezes, se o arrependimento de Nínive foi sincero. A resposta do livro de Jonas é que, evidentemente, Deus o considerou sincero, pois suspendeu o julgamento que lhes tinha sido notificado. Jesus também testificou que se arrependeram com a pregação de Jonas, conforme está registrado em Mateus, capítulo 12, versículo 41, o que Israel deixou de fazer com a pregação do Messias.
Arrependimento de Deus. O livro registra o fato de que Deus se arrependeu ou compadeceu-se, conforme a palavra hebraica naham, tem a ideia de compadecer, né? Então a mesma palavra é usada para o arrependimento humano, conforme está lá em Jó, capítulo 42, versículo 6. Outra palavra também é usada com o sentido de arrependimento e conversão, que é a palavra hebraica shuv, conforme está na frase de Jonas 3, 8 e 9, né? E se converterão cada um do seu caminho, ou seja, mudar de ideia. A expressão aqui, arrepender, é mudar de ideia. É aqui empregada como uma expressão antropomórfica, né? A expressão arrepender-se para Deus é uma maneira de atribuir uma forma humana, né? Ou sentimentos humanos, né? Aí no caso seria antropopatismo, né? Sentimentos humanos, enquanto que antropomorfismo é atribuir formas humanas a Deus, a fim de mostrar o aspecto condicional do julgamento divino, o qual depende das ações do homem. Esse princípio é declarado em Jeremias 18, 8. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que se arrependa. Isso fala da sua veracidade e da sua imutabilidade. O julgamento de Deus, portanto, depende sempre das ações do homem. Arrependimento de Jonas. O livro registra o arrependimento inesperado de Nínive, mas sua ênfase está no arrependimento de Jonas. O arrependimento de Nínive ocupa um capítulo, mas a preparação de Jonas e seu treinamento ocupam 3 capítulos. A preparação de Jonas foi realizada em etapas. A experiência do peixe preparou-o para Nínive, mas ele precisou de mais treinamento para voltar a Israel. Se o arrependimento da cidade surpreende a todos, o profeta desapontado causa-nos um choque. Ele está mais interessado em que sua profecia se cumpra do que a cidade seja poupada do julgamento divino. Jonas parece ser egoísta até lembrarmos que ele escreveu o livro sem dourar a sua própria imagem no final. Essa imagem foi obviamente destinada a impressionar e humilhar Israel, pois a atitude do profeta foi um reflexo da atitude do povo. Os judeus estavam tão envolvidos com seus próprios prazeres e prosperidade do período áureo de Jeroboão II que tinham perdido de vista a sua noção de povo da aliança divina. O livro da misericórdia universal de Deus. Nenhum outro livro do Antigo Testamento ensina de maneira tão enfática a extensão da misericórdia divina às nações gentias. Essa perspectiva mundial da missão de Israel foi observada anteriormente por Josué e Salomão, mas tem sido muitas e muitas vezes esquecida pela nação no decurso das suas muitas apostasias. Nesse ponto central da história, Jonas foi usado para conclamar a nação a refletir sobre o programa divino do julgamento universal dos malfeitores e sua oferta universal de misericórdia para o arrependimento e fé. A Cristologia no livro de Jonas. A ênfase de Jonas na misericórdia divina, estendida a todas as raças, é exemplificada no ministério de Jesus. Ele chamou todas as pessoas ao arrependimento, vindo como luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel, conforme está em Lucas 2,32. Após sua ressurreição, Jesus enviou os 12 para fazer discípulos de todas as nações, conforme está em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. A relação cristológica mais específica é a experiência de Jonas no grande peixe como antítipo de Cristo. Do mesmo modo que Jonas esteve no ventre do peixe, lugar de morte, durante 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem esteve no coração da terra. Dia e noite era uma expressão hebraica para qualquer parte de um dia. Jesus usou a experiência de Jonas para tipificar a maior verdade bíblica.
sua própria ressurreição dentre os mortos. Aqui nós temos um esboço, né, para servir de visão panorâmica aí do livro, onde nós temos aí como tema, né, a amplitude da misericórdia de Deus e a estreiteza obstinada de Jonas. Nós temos aí duas partes, né, que é o salvamento miraculoso de Jonas no Ocidente, e a segunda parte, o arrependimento miraculoso de Nínive no Oriente. Então encerra aqui a nossa aula. Deus abençoe cada um de vocês.